Bom, gente, então, primeiramente, bom dia, né? São 9h15. Vocês podem ver que eu estou logado de duas maneiras aí, porque meu computador não tem câmera. E é nosso primeiro encontro, então, pelo menos para que, mesmo que de maneira virtual, vocês possam me conhecer, então eu entrei também com o celular. Normalmente eu não uso a câmera, não. Primeiro porque sobrecarrega a minha internet, fica mais lento ainda, então acaba atrapalhando, tá bom? Depois porque acho que o quadro fica também com delay maior. É, ainda tem gente pedindo autorização para entrar. Eu vou esperar mais uns minutinhos. Normalmente eu sou bem pontual para começar, é, mas eu vejo que nesse momento só tem dois de mim, então tem 17 alunos só na sala. E acho que, se eu não me engano, são 31 alunos inscritos. Então, assim, eu vou esperar mais uns minutinhos para poder passar as orientações, como que vai ser o nosso curso e mostrar para vocês mais ou menos o que eu planejei para esse ano, para a gente poder, é, na próxima aula de verdade, começar conteúdo, tá bom? Eu vou mostrar aqui o Moodle, não sei se vocês já acessaram o Moodle de vocês. Tem mais alguém pedindo para entrar. Aqui na tela vocês podem ver o seguinte. Então, acho que vou começar certinho, né? Meu nome é Agenor, tá? Eu sou professor de matemática aqui do IFG. E eu vou dar aula de disciplina de matemática 1 para vocês, do curso técnico em Química, tá? Vocês estão vendo aqui na tela partilhado aqui com vocês o Moodle, tá? O Moodle que eu preparei para esse ano letivo. Eu vou esperar até 9h20, tá, gente? Que dá 5 minutos de prazo para quem não entrou poder entrar. E aí eu começo as orientações gerais, assim, tentando explicar como vai ser o ano letivo e como é que são as provas, quais são os conteúdos e tudo mais, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado o primeiro horário de vocês, né? É, então, estou com o segundo horário. Eu já autorizei, nesse momento não tem ninguém pedindo para entrar. Eu vou, inclusive, começar com essa orientação dos pedidos para entrar, que ajuda a gente a ganhar tempo, né? Alguns colegas já perceberam isso e acabaram aceitando o convite que eu encaminhei antes do final de semana para vocês poderem participar das aulas, tá bom? Mas quem ainda não sabe isso, então eu vou orientar, porque a gente ganha tempo, vocês ganham tempo, eu ganho tempo e a aula flui. Toda vez eu tiver que esperar, a gente só tem 45 minutos de aula, toda vez eu tiver que esperar 5, 6 minutinhos para alguém entrar, então simplesmente não vai, né? Tá? Então, eu vou orientar como é que a gente faz para não precisar ficar pedindo autorização e tudo mais, tá? Bom, gente, olha só. 9h20, tá? Vou, então, iniciar. Na medida do possível, quem for pedindo autorização, eu vou autorizando para entrar, senão fica sem condições de dar aula, né? Nessa primeira aula, então, eu já não comecei pontual por conta justamente dessa burocracia para ensinar a entrar e tudo mais. Eu sempre gravo a aula, então, assim, quem por acaso não estiver assistindo vai poder ver a gravação e receber essas mesmas orientações, tá bom? Vocês devem perceber que no e-mail cadastrado de vocês no Moodle,
eu mandei um convite, tá bom? Eu mandei um convite para vocês assistirem a aula. Quem aceitou esse convite, e quando eu entrei já tinham 10 alunos em sala, então pelo menos 10 aceitaram, quem aceitou esse convite, ele tem acesso à aula sem precisar pedir autorização. Então, assim, sei lá, sua internet caiu, você consegue voltar, na aula da semana que vem você consegue entrar sem ter que pedir minha autorização. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que, primeiro, a gente tem pouco tempo para aula, e então, assim, se eu tiver que parar toda vez para autorizar alguém a entrar, fica ruim. Então, você tem acesso instantâneo à aula, tá? Então, assim, essa primeira coisa importante. Segunda, eu sempre fico no computador alguns minutinhos antes de começar a aula, porque existem alguns problemas, sei lá, alguém tem alunos que insistem em não aceitar esse convite, e aí, até o horário de iniciar a aula, eu aceito o aluno entrar em sala, tá bom? Depois disso, vocês vão ver que quando eu uso uma tela, e eu gero o PDF dela para mandar para vocês. É um aplicativo onde eu uso uma mesa, que eu dou a aula mesmo, como se eu estivesse no quadro para vocês. Quando eu estou nessa tela, eu não consigo ver a tela do Moodle. Então eu não fico voltando. Eu só volto quando alguém faz alguma pergunta por áudio, eu não consigo nem ver o chat aqui do Moodle. Então, assim, quando eu inicio a aula, simplesmente eu não consigo voltar para poder ficar autorizando os outros, e isso atrapalha o andamento da aula. Então, antes da aula, eu autorizo entrar quem não aceitou a autorização, depois fica sem entrar, tá bom? Então, eu recomendo fortemente que aceitem esse convite, tá? Então, a primeira orientação importante do curso é aceitar esse convite. Sei lá, se cadastrar um e-mail seu no Moodle, que não é o que você vai assistir a aula, sei lá, às vezes cadastrar um que não é Gmail, você quer usar um e-mail Gmail por ter agenda e tudo mais. Então, manda aqui no chat qual é o e-mail que você quer usar, que eu mando o convite nesse e-mail. Qual é a vantagem, sem fazer propaganda nenhuma, né, além de ser de graça, qual é a vantagem de usar o Gmail? O Gmail, se vocês podem ver, mesmo quem usa pelo celular, tem um aplicativo chamado Agenda. Quem usa pelo computador já vem direto no e-mail. Quem é pelo celular é só baixar o Agenda. Quando você aceita esse convite, ele automaticamente vai para sua agenda. E aí eu programei para 15 minutos antes da aula, ele alertar você para você recordar da aula. Então, toda segunda-feira, 9 horas da manhã, quem tiver com o celular ou com o computador aberto, ele vai apitar, olha, aula de matemática começando em 15 minutos. Então, assim, te ajuda, tá bom? Mas não é obrigado a usar o Gmail nem nada, não atrapalha em nada no curso, só é uma vantagem a mais. Mas, então, era essa sobre o e-mail. Se o seu e-mail for outro, manda para mim aqui no chat que eu mando o convite nesse e-mail novo seu, tá bom? Mas, em geral, alguns alunos aceitaram, eu peço, é só você abrir o seu e-mail cadastrado no Moodle, vai estar lá o convite, aula de matemática 1, o Moodle pede para a gente não pôr acento quando vai criar o nome o link da reunião, então, assim, tá matemática sem acento, mas é só porque é uma orientação do Gmail lá, tá? Mas é só aceitar o convite e você passa a ter acesso instantâneo. Então, assim, espero que isso fique claro para vocês. Por exemplo, semana que vem eu vou começar conteúdo, então, já 9h15 eu vou iniciar conteúdo, tá? Então, assim, aceitem o convite. Se alguém tiver qualquer dificuldade, pode manifestar aqui agora, que às vezes eu oriento como é que você faz. Você deve ter recebido um e-mail na sua caixa de entrada. Muito dificilmente vai para o spam, porque é conteúdo educacional e tudo mais, mas, assim, se não está na caixa de entrada, olha lá no spam ou na lixeira para ver se não foi para lá. Do contrário, realmente deve estar no seu e-mail. É só você clicar sim, acabou, o convite já está instantâneo, você tem acesso imediato à sala, tá bom? Então, essa é a primeira informação. A segunda, vocês estão vendo aqui a tela do meu Moodle, tem as turmas que eu tenho aula, que aparece de 3 em 3. A de vocês está aqui, ó, Matemática 1, Técnico em Química. Eu vou abrir. Pode ver, abriu aqui, então está escrito lá Matemática 1, Técnico em Química, tá? Aí aqui tem algumas observações importantes para vocês ao longo do curso, tá? Eu dividi por pastinhas, então você pode navegar aqui à sua esquerda por pastas, depois vai ficando mais coerente, mas então tem assim lá. Professor, Pois não. desculpa estar te incomodando, Não incomoda, mas não. a Letícia Andrade disse que ela está tentando entrar, mas você não está aceitando ela. Mas então, olha só, talvez ela tá entrando em outra sala, porque assim, eu tô vendo o Moodle aqui, o Meet, e não tem nenhum pedido, porque quando tem um pedido, apita na tela, ele apita na tela dizendo, olha, você tem um pedido para poder entrar na sala, né? Eu não sei se eu consigo virar minha câmera.
aqui pelo celular, mas eu queria... aqui, ó. Só para mostrar que ela talvez esteja tentando entrar em outro lugar. Não tem nenhum pedido. Todos os pedidos eu autorizei a entrar em sala, tá bom? Estou mostrando aqui para vocês. Então, não tem nenhum pedido nesse momento para entrar na sala de aula, tá bom? Então, talvez ela esteja tentando algum link errado, ou no link de outro professor. Eu vou até copiar. O link é o que está aqui no o que a gente está usando. Se quiser, alguém puder passar para ela, tá bom? Mas não tem nenhum pedido para entrar. Já tinham escrito aqui no chat, o Lucas escreveu, ó, uma Letícia Rangel está pedindo para entrar. E não tem pedido, tá bom? Eu já entrei já. Tá ótimo. Era você então, Letícia, tá tentando entrar? Sim. Isso, mas não tinha nenhum pedido para você entrar. Tá bom? Então, bom, ela já entrou, então, coisa boa. Eu vou voltar aqui para a sala de vocês. Eu renomeei, tá lá, Matemática 1, técnico em Química, vocês estão vendo aqui? Então, Matemática 1, técnico em Química. Então, assim, a parte de aviso, tá bom? O primeiro aviso, que é importante de todos, tá lá, link para as aulas, tá bom? Vocês podem ver que tem alguns itens que são numerados. Eu já vou explicar a importância disso, tá bom? Então, tem uns que são numerados e outros não. Os que são numerados são sequencial. Você só consegue abrir o item 2 se você abrir o item 1. Você só abre o item 3 se você abrir o item 2. E assim sucessivamente, tá bom? Isso funciona para o curso todo. Então, uma coisa que eu torno obrigatória é o aluno clicar no link, porque muitas vezes, a gente já teve caso ano passado, o aluno nem entra no Moodle, igual eu mandei o link aqui no chat para vocês, o colega manda, ele não fica sabendo se tem prova, se tem trabalho, se tem alguma coisa para entregar. Então, assim, obrigatoriamente, o aluno tem que clicar no link aqui, tá bom? Vocês vão ver, se vocês clicarem no link, eu tornei esse link como abrir uma janela pop-up, ou seja, por padrão, o Moodle, quando você clica, ele abre em cima da página, tá bom? A pessoa que tem dificuldade para navegar, às vezes depois acaba fechando e sai do Moodle, vira bagunça. Então, todos os arquivos que são abrir links, páginas, ele vai abrir uma janela automática eu uso o Google Chrome, tá bom? Eu não sei o que vocês usam, mas então, ele abre uma janela do seu navegador. Se você tiver bloqueio de pop-up, talvez seja bom desativar. Você vai clicar, ele vai abrir sabe igual quando você manda abrir um novo guia ou um novo link no seu, mesmo que seja no celular, no computador, que ele abre uma aba extra, ele vai abrir assim os links. Os que são arquivos, tem lá o PDF ou outro tipo, ele faz o download automático, tá bom? Então, quando você clicar, ele não vai abrir a tela, ele vai fazer o download para guardar para você, tá bom? Quais são as primeiras atividades obrigatórias que você tem aqui no Moodle comigo? Tem, então, abrir o link, né, para a aula, vou ficar registrado esse link, tá? Segundo, abrir o seu plano de ensino. Então, aqui, o plano de ensino e o plano de atividade remotas. O resumo de como é o nosso curso ao longo do ano. Tem datas prováveis de prova, tem os conteúdos, tem tudo detalhado. Eu vou falar no quadro daqui a pouco isso de maneira resumida, mas eu recomendo que vocês abram tudo, tá bom? Então, muito importante. Tá gravando, o próximo colega vai poder ver, porque eu também ponho o link da gravação na aula. O que é importante? Abrir todos os links, tá bom? Você não consegue abrir o item 2 se não abrir o item 1, não abre o item 3 se não abrir o item 2 e assim sucessivamente. Isso vai ter impacto para vocês e eu recomendo que façam isso sempre, atualizem toda semana, quando chegar as avaliações. Por que eu faço assim? A gente não tem contato, a gente, né, é tudo online. Então, assim, que maneira que eu sei que você está estudando, ou pelo menos que você vai abrir as atividades para poder se preparar para a prova? Eu consigo acompanhar. Aqui tem um lugar para a gente chama assim, relatórios. Aqui em relatórios, eu consigo ver quem abriu cada atividade. Abriu atividade, concluiu atividade. Então, se você não fizer isso, eu sei que você não está estudando, tá bom? Ainda assim, é difícil eu te obrigar a estudar, né? Então, assim, eu recomendo que leem mesmo, tá bom? Mas vocês vão ver, por exemplo, quando a gente chegar aqui no primeiro bimestre síncrono, vai estar lá, olha, print da aula e a gravação da aula, no caso, a apresentação do curso. Assim que encerra, o Gmail manda a gravação, eu ponho ela aqui no Moodle para vocês podem ver. Fala, professor, assisti a aula, eu preciso abrir de novo esse item? Fala, não precisa abrir de novo esse item, tá bom? Não precisa ver a aula de novo. Basta você clicar. Como é que funciona aqui? Se você clicou, vamos supor, eu sou um aluno, eu cliquei na atividade aqui, ó. Ele abriu na nova página,
então, você já concluiu essa atividade, tá bom? Por que eu faço isso? É importante. Tem alunos que perdem a aula, tem alunos que têm dificuldade, então você vai poder assistir de novo. Se você não teve dificuldade, não perdeu a aula, você não precisa ver de novo, mas ainda assim é só você clicar em cima. Qual é a vantagem do print da aula? Você não precisa ficar preocupado em copiar o conteúdo que eu estou passando, basta prestar atenção, porque vocês vão ver como se fosse um caderno que eu uso para escrever para vocês, né? E esse caderno eu gero o PDF dele e deixo o download aqui para você. Então você tem como se fosse o quadro instantâneo com você. Então eu estou te obrigando a abrir isso, tá bom? Mas então, voltando aqui, eu recomendo, então, leem o plano de ensino de atividades remotas, aqui tem o link para poder fazer o download deles. Aqui eu ajudo vocês, você pode ver, esse horário de aulas não é uma atividade obrigatória, tá bom? Você não precisa abrir, mas fica à disposição, sei lá, se você ainda tiver dificuldade de saber qual dia da semana você tem cada aula, tá aqui todas as aulas do seu curso, tá bom? Pois não? Eu cheguei depois. Onde é que acessa isso que você tá? O seu Moodle, você abriu o Moodle ou não? Sim, abri. Então, no Moodle da sua turma, de Matemática 1, é a sala que eu preparei para vocês. Eu estou mostrando para vocês essa sala hoje, tá bom? Compreendi. Se você abrir, todas essas informações estão lá, estou só apresentando para vocês, tá bom? Tá bom, obrigado. De nada. Eu vou deixar sempre aqui no Moodle as listas de chamada para vocês, tá bom? Mas assim, quando iniciar a aula, daqui a pouquinho eu mando ela aí também, tá? Ela fica restrita a abrir no dia e no horário da aula, tá bom? Então, a lista de hoje, ela abre 9h15 da manhã e encerra às 10 horas. Você não precisa vir aqui direto, eu mando isso para facilitar para você, eu mando lá aqui no chat da nossa aula. Então, por exemplo, eu vou mandar aqui para vocês agora o link para vocês terem acesso à lista de chamada. O que vocês precisam para responder essa chamada? Nome completo, o e-mail e a matrícula, tá bom? Isso não impede que um aluno assine pelo outro, mas pelo menos dificulta, né? Você, se quiser ajudar um colega assinando a chamada, por ele vai ter que saber pelo menos a matrícula dele, né? Então, isso aí já é uma chatice a mais. Tá bom? Voltando no Moodle aqui, esse era o mais tranquilo. Como eu falei, então, apresentando. Toda a aula fica aqui sempre numerado, tá bom, gente? Eu sempre acrescento de baixo para cima. Então, a atividade mais embaixo é mais antiga e a mais de cima é mais recente, tá? No caso, ainda não tem nenhuma para vocês abrirem, porque a nossa primeira aula é agora, tá? Mas, então, assim, sempre fica lá o número da atividade, no caso é atividade 6, primeiro bimestre, nossa aula 1. Pois não? A chamada para responder agora? Pode ficar à vontade, tá bom? Professor, Oi. eu tô tentando entrar na chamada, porém tá tendo que pedir permissão. Isso. Permissão por quê? Tá, permissão necessária para acessar o formulário. Então, só um pouquinho, deixa eu continuar a apresentação, eu corrijo isso aí, mas não era para ter essa permissão, não. Só um minutinho, tá bom? Tá. Deixa eu apresentar aqui, que daí eu já mando ela para vocês, tá bom? Mas estranho, não era para ter essa burocracia assim, não. Olha Tá? só, professor. Pois não. Esse eu acredito que seja porque o senhor criou o formulário vinculado ao domínio do IFG. Eu tentei acessar com o meu e-mail pessoal, @gmail, e ele pediu a permissão. Mas quando eu acessei com o meio institucional, @estudantes.ifg, ele permitiu o acesso. Permitiu o acesso? Sim. Eu vou olhar aqui agora no Drive, assim, enquanto eu estiver falando com vocês, eu abro aqui e olho no Drive, porque eu tenho como retirar essa restrição de domínio. Talvez na hora que eu fui criar eu tenha feito isso, mas não era a intenção, tá bom? Podem ficar tranquilo que isso não vai acontecer ao longo do ano, não, tá? Até porque senão vira... ele realmente está restrito... Pronto, ele estava restrito aos usuários do IFG. Se vocês puderem tentar agora, quem tentou e falou que não estava abrindo, quem está usando um e-mail que não é institucional... Alguém pode verificar se deu certo agora? Professor, no meu pelo menos foi. Tá ótimo. Então, isso foi erro na hora que eu fui criar lá. Não era para ter desativado, eu esqueci de desativar, tá bom? Mas agora, então, tá resolvido. Toda semana fica assim para vocês, tá? Então, aqui na sala, deixa eu voltar, me perdi. Pronto, achei a sala do Moodle. Então, assim, vai ficar sempre aqui.
está o número da atividade, tá bom? Então, para você abrir essa atividade 6, você vai ter que ter aberto a 5 e assim sucessivamente. Então, aqui vai ficar a gravação dessa apresentação, todas as dúvidas, etc., que vocês tiverem, vocês podem consultar aqui, e o print da tela que daqui a pouco eu vou usar para escrever para vocês, tá bom? Então, isso vai seguir dessa maneira. Então, esse era o primeiro bimestre síncrono, né? Agora, então, aqui eu estou no assíncrono, ou seja, eu vou deixar atividades também, porque Matemática 1 era uma disciplina que teria 4 créditos por semana com vocês, ou seja, a gente teria 3 horas de aula, e agora são só 45 minutos. Então, assim, boa parte do conteúdo fica de maneira online para vocês, tá bom? Fica, então, assim, vocês terem que estudar por conta, e aí eu vou preparando, eu vou mostrar para vocês o material que eu já tenho preparado, tá? Mas, assim, para não parecer, olha, o professor deixou 200 páginas uma vez para a gente estudar, o que eu faço é separar, olha, eu vou atualizando semana a semana. Então, assim, primeira semana você abre tal atividade, segunda semana você abre tal atividade, e assim vai. Vocês podem ver que vocês estão vendo, porque eu estou no modo professor, mas está lá escrito oculto para estudantes, né? Mas, então, assim, eu já tenho a atividade da semana que vem, que é sobre conjuntos, que a gente vai começar a falar. Depois, a atividade sobre operações do conjunto, fazer união, interseção, coisas sobre conjunto, então seria na terceira semana. E aqui são vídeos que, conforme a gente for trabalhando, eu vou liberando para vocês, tá bom? Ainda não estão enumeradas, porque eu não sei exatamente qual vai ser o número, mas no dia que chegar, eu coloco o número e restringo a atividade anterior. A lista de exercício é a mesma coisa, então, por exemplo, eu dei o conteúdo de conjuntos, tá lá, a primeira lista do curso de vocês sobre conjuntos, a segunda sobre operações, e assim eu vou atualizando semana a semana, tá bom? Para poder chegar no questionário avaliativo, aí depois eu explico como funciona tudo, tá bom? Mas então, as datas prováveis dos questionários avaliativos estão na frente, tá bom? Então, quando vocês olharem no Moodle, essa data na frente significa o dia que abre e o dia que encerra. Para cada um deles, então, questionário, autoavaliação, outro questionário, e a recuperação, para quem ficar de recuperação, vou usar o quadro já para falar de tudo isso, tá bom? E aí, esses questionários terão números na frente. Supondo que o questionário 1 seja atividade 20, isso é muito importante, tá bom? Você só vai conseguir abrir ele no dia se você tiver aberto as 19 atividades anteriores, tá? Isso eu garanto, por exemplo, que as listas de exercício, o material assíncrono que eu deixei, pelo menos vocês... É uma forma de garantir, olha, o aluno teve acesso, eu obriguei ele a estudar ou não, é um compromisso do aluno, tá bom? Mas, então, assim, uma maneira que eu tenho de dizer, olha, foi dada a oportunidade, esse conteúdo foi cobrado, pode ser lá olhado lá atrás, e então eu posso dar o questionário tranquilamente, tá bom? Para o primeiro bimestre, eu ainda deixei aqui algumas atividades extras, caso você queira complementar o seu estudo. Esse extra, gente, é tudo facultativo, tá bom? Mas, assim, isso seria, assim, às vezes, no momento presencial, como a gente tem mais tempo, eu posso, assim, passar algo mais elaborado. Então, assim, eu tenho várias atividades para vocês, tá bom? Exercícios do Enem que eu resolvi e gravei em vídeo para vocês, um canal de matemática no YouTube que eu tenho aqui para vocês, exercícios extras, tudo isso aqui é extra, tá bom? Nada disso é obrigatório, mas ajuda a complementar o estudo, tá? Então, assim, só uma recomendação. Depois não faz sentido, senão vai ficar muito grande, eu ficar repetindo isso bimestre a bimestre, mas essa sistemática, ela se aplica para todos os bimestres, tá bom? Então, o Moodle de vocês está dividido assim, aquela parte de aviso, tá? A parte de aviso importante, e por bimestre. Então, tem bimestres, tem conteúdo síncrono, conteúdo assíncrono, lista de exercício e questionários. Todos os bimestres, resumidamente, é isso, tá bom? Você, para acessar cada atividade do bimestre, tem que necessariamente ter acessado a atividade anterior, tá bom? Uma observação importante é que, como vocês são alunos novos, podem ter dificuldade, às vezes, com a internet ou algo do tipo. Então, assim, esse eu deixo a recomendação para quem tem atividade. Eu criei uma abazinha que chama o Ensino Remoto no IFG, informações que são importantes para vocês, tá bom? Então, aqui, nessa primeira aba, você tem todas as informações que você precisa saber sobre como se organizar no seu estudo, onde que você acessa cada coisa, tá bom? Então, clicou no primeiro, você tem isso. Então, aqui são cursos que o IFG oferece para você complementar o seu estudo. São diversos cursos e eu separei 2 que são importantes, tá bom? Se você tem dúvida de como usar o Moodle, esse Moodle IFG virtual é um desses cursos que estão listados aqui. E o outro, se você tem dúvida com informática básica, sei lá,
abrir um e-mail, abrir, sei lá, um bloco de notas, coisas que você vai precisar não só para matemática, para tudo, tá bom? Então, isso aqui é uma complementação. Se você tem alguma dúvida, se você tem algum problema, você pode, então, consultar essas abas que ela vai te orientar a você fazer. Não é um curso de matemática, não é nada, tá bom? Vai te ajudar a como estudar de maneira remota no IFG, tá bom? Então, esse é um primeiro resumo, tá? Então, assim, tenho dúvida de informática, professor, onde que eu posso tirar dúvida? Não sei, mas aqui o IFG, pelo menos, disponibiliza algumas coisas gratuitas para vocês que eu deixo como link de sugestão, tá bom? Eu vou sair aqui do Moodle e vou mostrar para vocês como é a nossa tela de aula, e aí eu vou escrever, então, um pouquinho dessas provas, explicar como que a gente faz a média, como que faz cada coisa, tá bom? Como eu estou falando, as datas são datas prováveis de prova, tá bom? Por que provável? Porque é online, pode ser que o conteúdo vá mais rápido, então posso adiantar a prova. Pode ser que vá mais devagar, então posso adiar a prova. Pode ser, quem sabe, Deus quiser, a gente volte presencial. Então, todo esse planejamento muda, tá bom? Então, assim, esse seria o nosso cenário de hoje, tá? Vou parar aqui e vou apresentar para vocês aonde eu uso, e vocês vão ter acesso à primeira coisa feia, que é a minha letra. Já estão vendo aqui a tela? Sim. Sim, então pronto. Eu uso como se fosse esse caderno. Ao final da aula eu consigo gerar um PDF dele e eu disponibilizo esse PDF para vocês também, tá bom? Então fica lá no material síncrono, que a gente tem aula presencial não, aula ao vivo, vai ficar esse caderno. Então eu vou lá, vou dar um conteúdo para vocês, o conteúdo fica aqui, é só você baixar e depois poder ler, tá bom? Minha letra é mais ou menos isso, daí para pior. No quadro talvez seja pior, não sei dizer. Mas então, como eu falei, o curso é de Matemática 1. Meu nome é professor Agenor, tá bom? Então, hoje é a nossa primeira aula. Vou fazer esse trem bonitinho aqui para vocês. Depois não acostuma não, que fica pior. Então, aula 1, primeiro bimestre. Essa aula 1 é uma aula de conteúdo, é uma aula só de apresentação. Hoje, então, dia 10 de maio. 10 de maio de 21. Nós estamos fazendo a apresentação do curso, tá bom? O que a gente vai estudar nesse curso? Então, qual o conteúdo, qual a ementa que a gente vai estudar, tá? Esse é um curso que a gente pode resumir numa palavra. O curso de Matemática 1 é um curso que fala sobre funções, tá bom? Mas, para a gente poder falar de funções, que tipo de funções nós vamos falar, e algumas coisas mais básicas que a gente precisa falar antes. Então, para poder falar sobre funções, a gente começa no nosso primeiro capítulo, né, nas primeiras aulas, a gente vai falar sobre conjuntos e conjuntos numéricos. Ok? Por quê? Porque funções são regras que ensinam como que a gente relaciona elementos de um conjunto com o outro. Então, eu preciso ensinar para vocês o que são conjuntos primeiros, tá bom? E os conjuntos numéricos são os conjuntos de números que a gente realmente trabalha. Então, assim, lá no ensino fundamental, vocês aprenderam os números naturais, os números inteiros, as frações, que são os números racionais, e depois, mais geralmente, os números reais. Então, são esses conjuntos, a gente relembra algumas operações com eles, sei lá, como é que eu somo duas frações, coisas do tipo, tá bom? Como é que, se eu tenho uma dízima periódica, como é que eu consigo escrever a fração geratriz, tudo isso tá nessa parte, tá bom? Então, nossa primeira parte do curso é conjuntos e conjuntos numéricos. A segunda, então, a gente vai definir, explicar o que é uma função, tá bom? Então, o que é uma função? Existem diversos tipos de função, mas então a gente vai explicar o que é uma função, então a definição do que é uma função, o que é o gráfico de uma função, coisas do tipo. Quando que uma função é crescente, quando que é decrescente, quando que uma função é conceitos importantes, injetora, sobrejetora, bijetora, coisas desse tipo, tá bom? Depois, o nosso curso, basicamente, ele fica dentro de funções, porque nós vamos estudar alguns tipos especiais de funções, tá bom? Então, nós vamos estudar função afim. Função afim é uma função polinomial do primeiro grau. Então, vocês estudaram no ensino fundamental equações do primeiro grau. Agora, a gente vai aprender como que a gente mexe com gráficos de funções afim, como que a gente resolve uma equação
do primeiro grau, como que a gente resolve uma inequação do primeiro grau, coisas desse tipo. Depois de função afim, a gente passa para funções quadráticas. Então, a função quadrática. Função quadrática. Então, ali era do primeiro grau, aqui a gente pode pensar, então, a função de grau 2, do segundo grau, função polinomial de grau 2, tá bom? Mesma coisa, vamos falar sobre equações, inequações, gráficos, coisas desse tipo. Função quadrática. Então, aqui a gente fala de uma outra, que lá na frente vai fazer sentido, mas então, função modular. Provavelmente vocês viram lá no 7º ano, no 6º ano do ensino fundamental, o que era o módulo de um número, tá bom? Se não viu, não tem problema, a gente vai revisar. E a gente fala da função que é o módulo de um número, tá? Função quadrática, nós vamos para coisas que são importantes do ponto de vista da matemática. Então, função exponencial. E aqui, logaritmo e funções logarítmicas. Esse logaritmo não tem acento assim. Ok? Então, a gente fala de funções exponenciais e logarítmicos. Esse é quase todo o curso. No final do curso, olha só, aqui já quase acabei o nosso ano letivo. A gente fala sobre tipos especiais de função que são importantes para a gente e recebe outro nome. A gente chama de progressão aritmética e progressão geométrica. Isso mora dentro do conteúdo de sequências e sequências numéricas. Ok? E aqui dentro a gente fala de dois tipos especiais, progressão aritmética e progressão geométrica, tá bom? A gente vai falar, e esse é mais ou menos o conteúdo do nosso ano. Se a gente fosse dividir por conteúdo, sim, né, assim, o que vai acontecer em cada bimestre mais ou menos? Olha, no primeiro bimestre a gente fala mais ou menos disso aqui. Ok? Isso varia de turma para turma. No segundo bimestre, então, a gente começa isso aqui, ó. Quando é presencial, gente, toda essa parte de azul e vermelho é mais ou menos o primeiro bimestre, tá bom? Então, por isso que eu tô falando mais ou menos, eu tô pondo uma setinha, porque não dá para precisar exatamente, assim, garantir o planejamento nesse modo online. Não, aqui, perdão, primeiro bimestre, aqui. Deixa eu apagar. Primeiro bimestre, segundo bimestre, agora sim. Segundo bimestre, esse aqui. Terceiro bimestre, isto. Quarto bimestre, sei lá, esse. Tá bom? Quarto bimestre, esse aqui. Então, como que funcionam nossas avaliações, tudo mais, tá bom? Então, como que são as nossas avaliações? Olha, em cada bimestre, nós resolvemos 2 questionários avaliativos, e uma autoavaliação. Isso é por bimestre, tá bom? Cada questionário avaliativo vale de 0 a 10 pontos. A autoavaliação vale de 0 a 2 pontos. Tá bom? Como é que é a média do bimestre? Todas essas informações, gente, estão no plano de ensino e no plano de atividades remotas. Eu recomendo vocês olharem, tá bom? Como que é a média do bimestre? Olha, então, você vai fazer um questionário avaliativo 1, um questionário avaliativo 2. Você vai somar a nota dos dois e dividir por 2, ou seja, a média aritmética. A esta média, você soma a autoavaliação, ok? Autoavaliação de 0 a 2 pontos, você vai lá e diz, olha, baseado no meu desempenho desse bimestre, tanto que eu estudei, fiz assim, sei lá, eu acho que eu mereço 1,5. Então, vai somar 1,5 na sua média final. Se você achar que você merece 2, vai somar 2. Se você achar que merece 0, vai somar 0. Isso é do aluno, tá bom? Como que funcionam os questionários avaliativos? Olha, cada questionário avaliativo, ele tem 5 questões, tá bom? 5 questões. Então, vamos escrever isso aqui. Então, questionário avaliativo tem 5 questões.
cada uma valendo de 0 a 2 pontos, tá bom? Cada uma vale de 0 a 2. Então, por exemplo, eu falei de conjuntos, nós vamos fazer uma prova sobre conjuntos. O questionário avaliativo, eu tenho um banco de questões de conjuntos, tá bom? Então, ele vai sortear para você 5 questões. As questões, assim, porventura pode repetir, mas a questão que vai para um aluno não necessariamente vai para o outro, tá bom? Cada aluno vai ter provas de níveis equivalentes, só que com, em geral, questões diferentes, tá bom? Onde que você vai encontrar essas questões para estudar para sua prova? Nas listas de exercícios que eu vou deixar, tá bom? Então, assim, o que é muito importante? Resolver a lista de exercícios. Por quê? Embora os alunos demorem um pouco para acreditar, eu literalmente copio a questão da lista de exercício para o banco de questão. Então, sei lá, a questão 1 tinha lá, quanto é 1 mais 1? Essa questão, quanto é 1 mais 1, está no banco de questão. Às vezes dá sorte para cair para você, às vezes cai para um outro colega, mas assim, todas as questões estão na lista, tá bom? Então, se você resolver a lista, quer dizer que você vai bem no questionário avaliativo, tá? Quais são os tipos de questões no questionário avaliativo? Pode ser VOF, marcar X, pode ser também uma questão onde você tem que tirar a foto da resolução e mandar. Então, por exemplo, quanto é 1 mais 1? Dificilmente vai ter uma questão dessa, mas só para dar um exemplo, né? Quanto é 1 mais 1? Podia estar lá, 1 mais 1 é 2, marque VOF. As alternativas que correspondem a alternativa correta que corresponde a 1 mais 1 é item A, por exemplo, 2, aí você ia marcar o item A. Ou então, resolva quanto é 1 mais 1, e você vai tirar a foto e vai mandar a foto anexada no Moodle dessa solução, tá bom? Então, o banco de questão ele é composto por questões desse tipo, marca X, VOF e múltipla escolha, tá bom? Perguntas? Professor, Pois não. só tá meio confuso de entender, mas depois a gente Qual aprende parte na tá prática. confusa? Qual parte tá confusa? O senhor acabou de explicar sobre o questionário aí que a gente vai ter que responder. Uhum. Isso é no Moodle, né, que você tá falando? É no Moodle. Então, assim, quando eu mostrei a sala do Moodle para vocês, tinha lá um questionário avaliativo, certo? Deixa eu fazer o seguinte, eu vou parar de partilhar aquela tela, vou partilhar o Moodle aqui, deixa eu só fazer o seguinte, então. Uma janela, vou apresentar uma guia. Deixa eu achar o Moodle. Pronto. Esse é o Moodle de vocês, então eu vou abrir um do ano passado para vocês verem mais ou menos como funciona. Removidos a visualização. Então, deixa eu abrir, por exemplo, Matemática 1, Química 2020. Então, vou abrir para vocês. Ó. Esse era como foi o Moodle da turma ano passado, tá bom? Aí, por exemplo, será que apagou? Só um pouquinho. Deixa eu abrir outro Moodle, então. Deixa eu abrir o de edificações. Bom, matemática com edificações. Aqui tá. Então, por exemplo, tá falando do questionário avaliativo, tá? Então, assim, vou abrir um aleatório aqui. Olha, então, questionário avaliativo 1, funções exponenciais, terceiro bimestre. Eu criei um banco de questões, vocês não têm acesso a esse banco, eu tenho um banco de questões, ou seja, eu digitei várias questões e guardei aí. O Moodle sorteio aleatório, então se eu clico para abrir, porque o questionário está encerrado, deixa eu só abrir ele. Mas quando eu clico, ele vai sortear questões para mim de maneira aleatória, para eu poder responder. E aí a questão pode ser marca X, VOF, pode ser questão de onde você tira uma foto e encaminha a solução. Então, duração, vou desabilitar. Pronto, então simulando que chegou a sua vez de fazer uma prova. Eu vou lá previsualizar, mandei iniciar a questão, pronto. Ele sorteou para mim uma questão aqui. A primeira questão é uma questão de múltipla escolha. Ok? Então, assim, eu vou lá e marco, vamos supor, não vou fazer quando. Vou lá, chutei aqui, pô. Olha, eu acho que é isso. Eu passo para o próximo. Aqui, por exemplo, vem uma questão com enunciado e também é múltipla escolha. Então, sei lá, marquei aqui. Outro de múltipla escolha. Marquei aqui. Eu dei azar que esse só veio de múltipla escolha. Mas essas questões que eu estou dizendo aqui, ela pode vir, então, VOF, múltipla escolha, ou uma questão onde eu falo assim, olha, imagina que a questão é essa, mas não tem opção.
aqui tem um espaço para você tirar a foto e anexar a solução. Vamos supor que você foi lá e resolveu e descobriu que era -2. Você vai tirar a foto da sua solução, dizendo que a resposta é -2 e vai anexar para poder olhar, tá bom? Você finaliza, ela chega para mim, eu corrijo e devolvo para vocês. Quando é múltipla escolha, isso já é feito automaticamente. Quando é uma questão que você envia, que eu tenho que corrigir, eu preciso corrigir para atribuir a nota da sua questão, tá bom? Então, é mais ou menos assim o padrão do questionário. Se eu estou explicando, então, quando chegar a data do questionário, você vai se deparar com essas questões. Bom, da onde que essas questões vão vir? Então, deixa eu mostrar para vocês. Elas vão vir desse material que eu preparei aqui para vocês, que é o material de Matemática 1 do IFG. Eu atualizei ele ontem, estava mexendo nele ontem, tá? Então, assim, aqui no cantinho vocês podem ver, tem conjuntos, operações, tudo mais, só que assim, eu não coloco, tem 183 páginas, eu não coloco tudo lá de uma vez, tá? Então, assim, quando for chegar a vez de falar de conjuntos, tá lá, eu vou dar aula de conjuntos e vou deixar essa parte de conteúdo para vocês lerem. Entre conjuntos, por exemplo, tem lá exercício, tá? A lista de exercício vai estar lá disponível no Moodle. Essa mesma lista está lá como lista. Quando eu digo que eu monto um banco de questão, por exemplo, essa primeira questão aqui, ó, reescreva as seguintes proposições, certo? Eu copiei essa questão e coloquei no banco de questão do Moodle. Ela pode ser sorteada para um de vocês. Essa aqui, por exemplo, ainda tem a solução, né? Eu ainda respondi ela. Mas, por exemplo, seja A esse conjunto e B esse outro, certo? Então, vai estar lá. Alguém vai ter essa questão sorteada, ou sei lá, pode ter essa questão sorteada, mas que as questões não vão sair de outro lugar que não sejam daqui, tá bom? E isso vai valer para cada um desses conteúdos. Então, tá lá, exercício sobre operações entre conjuntos. Então, quando for sortear operações entre conjuntos para cair na sua prova, as questões que vão ser sorteadas são as questões que estão nesse banco de questão. E assim sucessivamente. Por isso que eu recomendo que tentem resolver os exercícios, tá bom? Então, aqui que eu preparo para vocês o material de aula do curso. Eu só não ponho todo ele de uma vez, senão vira bagunça, você não sabe até onde estudar, o que estudar, então eu vou pôr ele particionado, tá bom? Perguntas de novo? O livro de vocês vão receber esse livro aqui, tá bom? A gente também, eu tiro questões dele também. Vou mostrar o livro de vocês. Eu não sei se vocês já entregaram, mas o Cícero deve entregar em breve para vocês o livro, tá bom? Então, essa aqui é a capa do livro que vocês vão receber. Vocês vão ver que muitas das questões que estão lá no material que eu preparei, eu tirei desse livro aqui para vocês, tá bom? Então, é claro, vocês não vão pegar o livro do professor, esse está resolvido para mim, mas, como eu falei, ó, o conteúdo é o que está no livro, tá? Conjuntos numéricos, funções, função afim, função quadrática, função exponencial, logaritmo, ok? E sequências, tá? Esse parte de trigonometria, gente, nem quando é presencial a gente tem tempo para falar para vocês. Normalmente isso aqui fica para o 2º ano do curso de Química, tá bom? Então, isso já não era previsto nem na ementa mesmo, tá? Então, não é porque tá no modo remoto, não. Mesmo no modo presencial, dificilmente a gente chega nessa parte, tá? Eu vou só... Já vai dar o horário da aula, então, assim, é muita coisa para falar e pouco tempo, né? Eu vou só voltar aqui na minha telinha aqui, só para eu escrever para ficar registrado para vocês, tá? Então, assim, como eu falei, então, são sorteadas 5 questões para compor esse questionário avaliativo, tá? E aí as datas, eu sempre vou reforçando na semana, olha, gente, o questionário vai abrir tal dia, o questionário vai abrir tal dia, eu vou reforçando, mas tem a data prevista para o ano todo, tá? Eu não vou escrever aqui agora, mas vocês podem olhar, e como eu falei, eu sempre ponho no Moodle na frente, olha, deve abrir 8 de junho, deve abrir tal dia. O que é importante do questionário avaliativo? Você tem uma tentativa, tá? Você tem uma tentativa. Quando eu falei lá, por exemplo, o exemplo, o primeiro questionário, ele abre 8/6, 8, 9, 10, 11, 12, e fecha 12, tá? 12/6. Sempre 5 dias para resolver. A abertura, gente, é sempre à meia-noite. Sempre abre meia-noite, tá? Ele abre, todos os questionários meu por padrão, ele abre meia-noite e ele fecha 23h59. Tá bom? Então, por exemplo, no dia que for abrir o primeiro questionário avaliativo, vamos supor que seja dia 8 mesmo, ele vai abrir meia-noite para você, tá bom? Você não precisa fazer ele meia-noite.
Entre o dia 8/6 e 12/6, você tem entre meia-noite desse dia e 23h59 do último para poder responder. E tem o tempo para poder responder é de 2h30, tá? Então você tem 2h30 minutos para responder 5 questões. Quer dizer que quando você clicar no questionário, ele vai abrir e vai ficar em aberto até 2h30. O que acontece se passar de 2h30? Ele automaticamente fecha, encerra e manda as respostas que você gravou, tá bom? Isso é muito importante. Então você tem uma tentativa, tem 2h30 minutos nessa tentativa, e você pode escolher o melhor horário para você entre o dia de abertura e o dia de encerramento. Isso fica a critério do aluno, tá bom? Não precisa todo mundo fazer no dia 8, não precisa todo mundo fazer no dia 12, é no que ficar melhor para vocês, tá bom? Então, sempre vai abrir meia-noite e sempre vai fechar 23h59, tá bom? Essa é importante. Por fim, então, já até passou do horário, eu peço desculpa, gente, eu nunca passo do horário, mas é que primeira aula, assim, tem muita coisa para falar, tá? Como que vocês podem entrar em contato comigo? Vocês podem entrar em contato comigo pelo o Moodle, tá? Tem um chatzinho no Moodle, ou pelo e-mail do IFG, agenor.andrade@ifg.edu.br, tá bom? Então, tem alguma dúvida, manda mensagem lá, eu respondo para vocês, tá bom? Na verdade, gente, todo professor, todo servidor do IFG, o e-mail é assim, nome.último sobrenome, @ifg.edu.br, tá bom? Então, se você souber o nome e o sobrenome do professor, você consegue, ou do servidor, você consegue mandar mensagem para ele. Os nossos horários de atendimento, meus horários de atendimento, tá? Então, são segundas e terças-feiras, das 13h30 às 15 horas, tá? Eu não sei se vocês já foram orientados pela equipe pedagógica, mas como é que vocês marcam o atendimento? Vocês entrem em contato com a Silvia, tá bom? Porque ela que agenda, a gente tem várias turmas, então, assim, eu não posso... Ela que controla o número de alunos e tudo mais, tá bom? Então, é só entrar em contato com ela, ela agenda para vocês o dia do atendimento, quando tiver alguma dúvida, e vocês vêm, a gente faz essa... tira, né, a dúvida, eu também gravo atendimento e disponibilizo a gravação para o aluno ou para os alunos que marcaram atendimento, tá bom? Normalmente, assim, quando tem várias turmas, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, superior, eu separo para o bloco, ó, vou ajudar o primeiro ano agora, aí a gente faz o primeiro ano, e assim vai, que daí ajuda, às vezes a dúvida de um de vários, tá bom? Mas, resumidamente, era isso, tá? Então, assim, vou ficando por aqui, eu vou mandar esse quadro que a gente falou aqui agora, eu vou pôr ele o print lá, vou pôr a gravação no Moodle, tá? E eu recomendo, então, vou voltar a insistir, por favor, aceitem um convite para entrar na aula, porque semana que vem, 9h15 certinho começa a aula, mas também 10 horas eu encerro, tá bom? Se faltou alguma informação no meio de toda essa bagunça de informação, eu volto a reforçar isso nas semanas seguintes, e se você ficou com qualquer dúvida, não precisa ter vergonha, pode aproveitar agora para falar, porque já na semana que vem eu quero começar o conteúdo, assim, para a gente dar andamento, tá bom? Perguntas? Dúvidas? Tudo certo. Tudo certinho? Primeiro encontro é mais tranquilo, tá bom? Sobre a câmera, gente, vocês fiquem à vontade, tá? Ninguém é obrigado a ficar com câmera aberta, também não precisa ficar fechada, é do jeito que vocês quiserem. Eu, como falei, eu não tenho câmera no computador, eu vou dar aula sempre com a câmera fechada, porque, igual eu falei, sobrecarrega a minha internet, ainda eu fico com 2 internet correndo para poder usar a câmera e computador, tá bom? Nem mesmo para avaliação, vocês não precisam ficar com a câmera aberta, a avaliação é sempre feita, da minha parte, né, sempre feita fora do horário de aula, nesse período remoto, tá bom? Então, vocês fiquem tranquilos, quando tiver dúvida, pode marcar atendimento, pode mandar mensagem no chat do Moodle, ou por e-mail que eu respondo instantâneo, igual o WhatsApp, se eu aplica no meu celular, mesma hora, tá bom? Mas o primeiro encontro, normalmente, é isso, é mais informação e pouca ação, tá bom? E aí, na semana que vem, a gente se encontra para ter um pouquinho de ação mesmo. Fechado? Bom, um prazer conhecer vocês. Espero que a gente possa se conhecer presencialmente. Vocês vão ver que em sala eu costumo ser mais chato um pouquinho ainda, mas
É isso, tá bom? Sejam bem-vindos ao IFG. Vou parar a gravação, tá?